Fala, meus amigos, e aí, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês relacionado ao mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu faço o compartilhamento aqui das minhas apostas no YouTube. Eu justifico as apostas que eu vou fazer no mercado de escanteio e também trago análise dos jogos sobre escanteio também. Então, se você quiser aprender, conhecer melhor o trabalho, faz a inscrição aí no YouTube. E se você quiser também acompanhar as apostas que eu faço ao vivo e também supercotações e os bilhetinhos, faz o acesso aí no Telegram. E também lá no Instagram eu também deixo sempre o bilhete do dia, beleza? Aqui no YouTube ainda tá meio ruim para mim compartilhar os bilhetes, por isso que eu tô deixando aí meu Telegram e meu Instagram, tá? Olha, para hoje eu trago aí um bilhete de Super ODD de 49. É um bilhete de longo prazo, tá? Para quem quiser entender como funciona isso, eu vou deixar um vídeo aí explicativo sobre como fazer esse bilhete. Eu vou deixar esse bilhete lá no meu Telegram, que é uma ODD 49 com super favoritos para poder ganhar, tá? É um bilhete de vitória. Então esse bilhete ele vai conceder para a gente uma porcentagem de bônus. Por exemplo, se o nosso bilhete total deu R$ 500, a Bet365 pode até dobrar esse prêmio. Então faz o acesso aí nesse vídeo para você entender como funciona, beleza? Vou deixar esse bilhete lá no meu Telegram, tá? E também para explicar para vocês o que aconteceu no dia 11, tivemos aí 3 greens e 2 reds, tivemos o green aí no Lens e também tivemos o green no Burnley e no nosso bilhetinho. Tivemos o red aí no jogo do Caen versus Rhodes e também no Notts County, valeu? Só para deixar claro aí, tá? Mas ficamos até o momento positivo e tem a aposta do Banfield rolando aí. Ok, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aí o que eu vou fazer em cada aposta. Fica comigo aí para você entender o que vai acontecer em cada jogo, tá? Olha, eu vou começar a trabalhar aí de manhã cedo. Eu gosto de começar as apostas cedo no final de semana para eu ficar com o meu dia livre no final de semana, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer na Championship. Ela tá muito disputada. Fica aí para você entender a justificativa das apostas, tá? O Leeds, ele teve um péssimo empate com gosto de derrota no último jogo que ele teve em casa, tomando um gol no último lance da partida. Foi contra um adversário chamado Swansea. É um time aí meio meia boca, é um time que eu não gosto de fazer nada, nem escanteio, nem vitória, nem derrota. E o Leeds ele vai vir mordido para esse jogo querendo ganhar e fazer saldo de gols, até porque ele está disputando justamente com o Burnley, que a gente teve um green no dia 11, tá? A ponta do campeonato. Por isso que eu fiquei muito confiante que o Burnley iria fazer os 5 escanteios, porque ele está disputando com o Leeds a ponta do campeonato e o saldo de gol é muito importante porque eles estão com a mesma quantidade de pontos, tá? Então, o Leeds ele vai muito para cima nesse jogo, ele vai tentar amassar o Preston de qualquer jeito, tá? E a média do Leeds de escanteios em casa é a maior da Championship. É incríveis 8,5 escanteios marcados em casa e 17,5 finalizações por jogo, tá? Mesmo quando o Leeds ganha o HT, ele continua marcando escanteio justamente por esse contexto de disputa de título. Então 1-0 não vai ser suficiente, 2-0 não vai ser suficiente. Tiveram jogos aí que o Leeds fez 5-0, 7-0. Então, tá querendo conferir o que eu tô falando? Pega aí os últimos jogos do Leeds e verifica aí se eu tô falando alguma coisa que não bate aqui, beleza? Olha, então o que eu vou fazer aqui, tá? Ah, e só para falar uma coisa bem interessante do Leeds que eu esqueci, nos 2 confrontos diretos contra o Preston, o Leeds ele fez 9 e 12 escanteios, então você já imagina como o Leeds é ofensivo, tá? Falando sobre o Preston, ele está a 7 pontos acima da zona do rebaixamento e quando ele perde o HT, ele não tem forças para marcar escanteio. Ele é um time que parece que quando perde ele tem medo de sair para tomar mais gol. Então ele não é um time que assusta. Em 9 jogos ele só terminou com mais escanteios em apenas um jogo, que foi justamente o jogo que é um adversário que está abaixo dele. Então não tem muito o que fazer
com o Preston, tá? Ele tem uma média aí de 5,5 escanteios concedidos e é um time realmente bem frágil aí para a gente poder marcar contra ele. O que eu vou fazer nessa aposta aqui nesse jogo? Eu vou esperar o Leeds abrir o placar, ou se ele não abrir o placar, se a odd aqui do primeiro a marcar 5 escanteios subir bastante, eu vou entrar. Mas se o Leeds fizer 1-0, essa odd aqui, se o Leeds fizer o gol ali pelos 20, 30 minutos, e essa odd aqui vai explodir para 1,80 e eu vou entrar mesmo com o Leeds na frente do placar. Quem pegou um green no Burnley entendeu a mecânica do jogo. O Burnley ele fez 2-0 e mesmo assim ele marcou o Race 5. Teve um comentário aí de um inscrito que ele falou que os times que abrem o placar não continuam marcando escanteios. E eu expliquei para ele que tem times que continuam marcando sim, que é o caso do Celtic, o próprio Leeds, o Burnley também. Tem o Portsmouth, que eu também vou falar sobre ele aqui, mas no outro jogo. Então esses times, eles realmente continuam marcando gols, marcando escanteios, perdão, quando abrem o placar. É uma característica, tá? Então, falando sobre o risco aqui do Leeds, o risco ele é bem baixo, pois em nenhum momento da liga o Leeds perdeu em escanteios em 9 jogos em casa. Então, o risco seria que a gente não conseguir pegar a aposta, beleza? É isso aí que eu vou fazer. Indo para a quarta divisão da Inglaterra, chamada League 2 da Inglaterra, eu vou fazer uma aposta aí no Doncaster. Essa aposta vai ser pré-live, então fica ligado aí para você entender o que eu vou fazer e a justificativa dessa aposta. Esse jogo vai começar às 8h30 da manhã. O Doncaster ele está em quarto lugar, a 2 pontos de passar o Assal, que perdeu o último jogo, e ele vai muito para cima para entrar no G3 e ter um acesso para a League One, que é a terceira divisão. Então, quem conseguir chegar aí no terceiro lugar vai conseguir um acesso direto sem passar para o playoff, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui? O Doncaster, ele quer o acesso, tá? Eu consegui ler um pouco aí sobre o Doncaster no Instagram, nas redes sociais do Doncaster. E o que acontece? O Doncaster, em 2 confrontos diretos, ele ganhou o HT em cima do Wimbledon e mesmo assim fez o Race 5. Então eles estão muito motivados, tem muita must-win aí, que é a necessidade de vitória, para que eles consigam aí esse acesso sem participar do playoff, entendeu? O Wimbledon, ele só fez 2 escanteios nas 2 oportunidades que teve. Então, de 9 jogos. Então, não tem o Wimbledon, ele não assusta. E a média do Doncaster, falando ainda sobre o Doncaster, é 5,8 escanteios marcados por jogo. E como eu disse, né, em somente 2 oportunidades, o Wimbledon ele fez mais escanteios que o adversário. Em 2 oportunidades de 9. Tá? Então, ele não assusta. A média cedida dele é mais do que 5 escanteios. Então não me assusta aqui o Wimbledon, eu estou apostando todas as minhas fichas aqui no Doncaster. Eu vou fazer aqui, ó, Doncaster, Race 5, pagando 1,72, eu vou utilizar aí uma unidade, tá? Qual é o risco, Rafael, dessa aposta? É improvável mesmo que o Doncaster não ganhe o HT e mesmo se ele ganhe, ele vai fazer aí os escanteios. Mas sempre a chance dele não conseguir, né? Sempre tem o risco. Então, eu considero aqui um risco baixo. Tá? Eu estou confiante que essa aposta vai dar o green. Pode dar red? Pode dar red, mas eu estou confiante que vai dar o green, beleza? Indo para a Championship, né? Voltando, até porque eu estou fazendo aqui as apostas pelo horário, eu vou fazer uma entrada justamente no Portsmouth, que eu falei que ia falar sobre ele. O Portsmouth, ele é um time lá debaixo da tabela, é um time que está com muita pressão para poder aí ganhar os jogos. E como eu disse, né, esses times que fazem pressão para poder ganhar o jogo, porque está ameaçado pelo rebaixamento, eles são os melhores times para a gente poder apostar nos escanteios. Por quê? Porque eles não fazem muitos gols, eles são times que normalmente tomam um primeiro gol no primeiro tempo e vão tentar o empate e, consequentemente, fazem muitos escanteios. Então, o Portsmouth, ele está aí nessa pegada que eu estou explicando nesse contexto.
Uma coisa interessante também do Portsmouth é que ele está numa crescente de escanteios. O que, que é isso? Por exemplo, nos últimos 5 jogos, no quinto jogo, ele teve 5, no outro ele teve 6, no outro ele continuou tendo 6, no outro teve 7, teve 8. Então ele está aumentando a quantidade de escanteio, ele está sendo mais ofensivo, ele está buscando resultado. Você está vendo aqui que a 365 ela bota aqui a bolinha vermelha, a bolinha verde. Dos últimos 5 jogos, o Portsmouth só ganhou 1. Então significa que ele, mesmo perdendo o jogo, ele está buscando marcar o empate e não está conseguindo. Por isso que ele marca tantos escanteios. É uma mecânica do futebol que acontece. E não é todas as equipes que fazem isso. A gente tem que estudar bastante para poder identificar quais são essas equipes. Quem acompanhou o jogo do Lens aí, entendeu qual é a mecânica. O Lens, ele marcou alguns escanteios antes de tomar o gol, ele fez o Race 5 e depois ele fez 9 escanteios. A mesma coisa o Burnley. Ele abriu 2-0 de vantagem, mesmo assim ele marcou os 5 primeiros escanteios da partida. Então, há equipes e equipes, e estudando que a gente descobre isso, tá? Então, falando sobre as médias do Portsmouth, ele possui uma média aí de 7,3 escanteios marcados em casa. É muito alto para um time que está lá debaixo da tabela, justamente por esses motivos que eu falei, tá? E no HT, a média do Portsmouth é altíssima. Eu já tive green aí no Portsmouth, no Race 5, no primeiro tempo, umas 3, 4 vezes já aqui no canal. Ele tem uma média de 4,5 e ele demora a fazer o gol. Você pode ver aí que nos últimos 5 jogos ele teve 4 derrotas, então ele demora a fazer gol, tá? E falando sobre o derby, ele também está aí pior que o Portsmouth. O Portsmouth está ameaçado da zona do rebaixamento, ele não está na zona do rebaixamento, ele está acima, mas o derby está na zona do rebaixamento. Ele é mais frágil ainda que o Portsmouth. E nos últimos 5 jogos, o derby ele só marcou 3 escanteios em cada jogo, é muito pouco, ele não assusta. E a média de escanteio cedido é mais do que 5. Qual é a aposta aqui que eu vou fazer? E falando sobre o último confronto entre o Portsmouth e o derby, o Portsmouth fez 6 escanteios, tá? A minha aposta aqui vai ser Portsmouth Race 5 ao vivo, 1,61. Eu não acho legal. Quando chegar a 1,72 aí, eu vou utilizar 2 unidades da minha banca aí nessa aposta, beleza? Se você quiser arriscar e já apostar aí com um valor mais alto de unidade ou um valor mais alto da sua banca, a 1,61, beleza, mas eu vou tentar arriscar e pegar um valor maior dessa aposta. Ou se você quiser fazer aqui, ó, Portsmouth, mais de 5,5 escanteios pagando 1,66, mas eu não acho que vale a pena, aí fica a seu critério. O que eu vou fazer vai ser isso aqui mesmo, ao vivo, pagando 1,72, 2 unidades, tá? E é isso aí. E qual é o risco dessa aposta? O Portsmouth, ele tem uma tendência de, mesmo ganhando o HT, de continuar marcando escanteios e até antes mesmo de fazer o gol. Ele já fez uma boa quantidade de escanteio, mesmo marcando gols. E se você ver aí o histórico do Portsmouth, não tem marcado gols. Então ele vai para cima e vai marcar escanteio. Então o risco dessa aposta é baixa, tá? Eu considero essa a melhor aposta do dia, beleza? Continuando aí na Championship, olha só a quantidade de apostas que eu faço na Championship. Eu acompanho bastante a Championship. Eu adoro a Championship, mais do que a Premier League. A Championship, ela é um campeonato que tem mais escanteios do que a Premier League, tá? Continuando aí na Championship, eu vou fazer uma aposta no Sheffield Wednesday, que é o Wednesday de domingo, Wednesday, versus o Oxford United, tá? Esse jogo vai começar um pouquinho mais tarde, às 11 horas, e é a segunda divisão ainda da Inglaterra. Aqui, ó, quantos jogos terão aí hoje na Inglaterra, só que vai ser esse jogo aqui às 11, ó, Sheffield Wednesday versus Oxford United, tá? O que vai acontecer aqui nesse jogo? Vou explicar. O Sheffield, se ele quiser beliscar uma vaga no playoff, ele não está nem classificado no playoff, ele quer ainda entrar no grupo do playoff, ele vai ter que lutar muito e só a vitória importa para cima do Oxford. Ele não pode empatar esse jogo, ele
tem que ganhar esse jogo. Essa rodada na Championship ela vai ser muito importante para muitos times aí. Até porque a Championship ela tá aí se encaminhando aí para o final, então tá muito crucial cada ponto. O Sheffield, dos últimos 5 jogos, não marcou gol no HT. E ele perdeu em 3 oportunidades o halftime. Halftime HT é primeiro tempo. Olha só a mecânica da aposta. O Sheffield ele não marcou gol nos últimos 5 jogos no primeiro tempo. E desses 5 jogos ele perdeu 3 HTs. Tá? Isso é muito bom para a gente que vai apostar nos escanteios a favor do Sheffield. E a média dele é de 6,3 escanteios marcados por jogo em casa. Falando um pouco sobre o Oxford, é um dos times que mais concedem escanteios na Championship, chegando à média 7 de escanteios concedidos. No último jogo, ele concedeu 11 escanteios, desculpa. E dos últimos 4 jogos, ele cedeu 12, 13 e 4. Só que esse jogo que ele concedeu 4 justamente foi contra o Hull, que é um time que fica abaixo dele. Então, não posso levar esse jogo em consideração. Beleza? Então, olha só, é um time que concedeu no último jogo 12, no outro 13, no outro 11. Ele, qualquer coisinha, ele joga a bola para a linha de fundo, dá um cabeceio para fora. Os zagueiros são bem assim, bem afobados, justamente com o goleiro também. Eu conheço a equipe do Oxford. E a aposta vai ser a seguinte, ó. Race 5 pagando aí 1,66. Eu vou utilizar também 2 apostas aí nesse race, beleza? Sheffield, primeiro a marcar 5 escanteio. E o risco dessa aposta é que nos 2 últimos confrontos diretos, o Sheffield não marcou o race 5 em cima do Oxford, mesmo ele perdendo o primeiro tempo. Então esse é o risco. Eu considero aí um risco médio, até porque o contexto está pedindo a vitória do Sheffield. Então ele vai ter que ir para cima, não vai ter papo. Só que tem esse risco aí que eu expliquei, beleza? Olha, essas aí são as apostas que eu vou fazer no sábado, dia 12. Eu vou estar de olho aí no jogo do Bragantino e do Botafogo. O Bragantino ele tem se mostrado muito promissor nos escanteios, igualmente nos outros anos. Eu ganhei muito dinheiro aí em cima, muito dinheiro entre aspas, tá? Não vai achando que eu sou rico, não. Eu ganhei aí um dinheiro legal aí no Bragantino e no Cruzeiro nos anos passados, justamente quando o Cruzeiro estava na segunda divisão. E na minha mira aí, os times do Brasileirão estão aí Bragantino, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses times aí estão na minha mira de análise, tá? Eu gosto de fazer apostas somente quando as ligas chegam aí a 8 jogos, porque dá para mim fazer uma análise de 4 jogos em casa e 4 jogos fora, entendeu? Então assim dá para mim entender melhor como as equipes estão se comportando e é por isso que eu não trouxe nenhum jogo aí do Campeonato Brasileiro. Mas assim que chegar na 8ª rodada, pode ter certeza que eu vou fazer uma análise bem legal e vou compartilhar aqui, beleza? Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o seu like. Gostaram aí da minha capa, do meu novo layout aí de gravação? Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida, crítica, pode deixar aí nos comentários, tá? Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima. Aposte com responsabilidade, beleza? Valeu!